Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é população. Você sabe como a população da Terra atingiu mais de 7 bilhões de habitantes? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e nessa aula nós vamos falar de população. Vamos falar sobre o crescimento da população mundial, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o crescimento da população do mundo a partir da análise de um gráfico que mostra como que ocorreu, como que foi a evolução do crescimento da população mundial a partir do século XIX. É importante nós percebermos, ao analisarmos esse gráfico, que a população mundial demorou muito tempo para atingir o seu primeiro bilhão de habitantes. Só em 1804, no início do século XIX, que a população do mundo atingiu 1 bilhão de habitantes. Até aquele momento, embora as famílias tivessem muitos filhos, embora a natalidade fosse muito alta, a mortalidade também era alta. Isso tornava o crescimento populacional, o crescimento natural vegetativo do mundo baixo, porque a natalidade era alta, mas a mortalidade também era alta. E o que causava essa mortalidade elevada? As doenças e as guerras, os conflitos. Então, embora as famílias tivessem muitos filhos, poucos desses filhos conseguiam atingir a idade adulta e se reproduzir também. Por isso que a natalidade, embora fosse alta, a mortalidade também era alta e o crescimento populacional era baixo. A partir do século XIX, a população começa a crescer num ritmo um pouco mais rápido do que acontecia até então. Embora ainda fosse um ritmo relativamente lento, estava acontecendo num ritmo mais rápido do que era até o início do século XIX. O que mudou para que a população começasse a crescer num ritmo mais rápido do que estava ocorrendo até o início do século XIX? Os avanços no campo da medicina, a descoberta de medicamentos, de vacinas, os avanços na área de saneamento básico e de higiene, que também ajudaram a diminuir a quantidade de doenças. Então, esses avanços na medicina foram fatores fundamentais para que a população começasse a viver mais tempo, começasse a crescer de forma mais rápida a partir do século XIX. Mesmo assim, esse crescimento ele ainda estava restrito aos países industrializados, né? Os países que estavam crescendo muito nesse período eram os países industrializados, os países que estavam ocorrendo esses avanços na medicina, que estavam tendo acesso a esses avanços na medicina. Por isso, o número de países que estavam crescendo ainda no número muito baixo. Por isso que a população demorou mais de 100 anos para atingir o seu segundo bilhão de habitantes. Agora, a partir da segunda metade do século XX, a partir da década de 50, a população começa a crescer num ritmo muito elevado. E qual foi o motivo desse crescimento populacional que começa a ocorrer de forma elevada no mundo? Esses avanços do saneamento básico, na higiene, na medicina, eles começam também a chegar nos países considerados países subdesenvolvidos, países pobres. Eles são disseminados pelo mundo. Então, com esses avanços na medicina chegando nos países mais pobres, esses métodos de higiene e de saneamento, a população vai começar a crescer de uma forma muito rápida. Esses países vão começar a ter um crescimento populacional muito elevado, porque as taxas de mortalidade vão cair, mas as taxas de natalidade vão continuar elevadas. Por isso que a população do mundo vai ter um crescimento extremamente rápido a partir da segunda metade do século XX. É importante a gente frisar que os países subdesenvolvidos estavam numa fase de alto crescimento populacional, enquanto os países ricos, os países desenvolvidos, os países industrializados, eles vão começar nesse período já a apresentar quedas significativas do crescimento da natalidade. A natalidade vai começar a cair, o crescimento da população vai começar a cair, tá? Porque
esses países a população vai começar a ter menos filhos. Então, embora a maioria dos países do mundo estavam na fase de ter um crescimento populacional elevado, e por isso a população do mundo começou a crescer de forma muito rápida, aqueles países que tinham crescido rapidamente no século XIX e no início do século XX vão começar a apresentar taxa de crescimento cada vez menor e um número de filhos cada vez menor por mulher, porque eles vão começar a ter acesso a métodos contraceptivos, a mulher vai ingressar no mercado de trabalho, vai começar a ter menos filhos. Então isso tudo vai contribuir para que nesses países desenvolvidos o crescimento populacional diminua, embora na maioria dos países do mundo a fase ainda é uma fase de alto, de elevado crescimento populacional, porque só nesse momento, só a partir da década de 50, que eles vão começar a ter acesso a esses métodos de higiene, avanços na medicina, medicamentos, vacinas, que vão diminuir as taxas de mortalidade. A partir do final do século XX, principalmente no início do século XXI, vários países emergentes, países também subdesenvolvidos vão começar, está agora nesse período, nessa primeira metade do século XXI, tendo uma queda no seu crescimento populacional. Então a população do mundo vai começar a crescer num ritmo menor. O crescimento populacional do mundo vai ter um ritmo menor do que vinha acontecendo na segunda metade do século XX, porque vários países emergentes vão ter uma queda no crescimento populacional, como a China é um exemplo disso, que a população está crescendo num ritmo bem menor, principalmente por políticas que foram implantadas na China para diminuir o crescimento populacional. Em outros países emergentes, também como o Brasil, países de população muito grande que vão ter também uma queda no crescimento populacional. Isso tudo vai contribuir para a diminuição do ritmo do crescimento populacional no mundo. A população vai continuar crescendo, mas num ritmo menor do que vinha ocorrendo anteriormente, porque alguns países emergentes e países também pobres vão começar a ter uma queda, uma diminuição no ritmo do crescimento. Em alguns países de forma rápida, como o caso do Brasil, e outros países vão apresentar uma diminuição do crescimento de forma lenta. Mas mesmo assim, isso vai ter um impacto no crescimento populacional do mundo, que vai apresentar um ritmo menor do que vinha ocorrendo anteriormente. E como eu já falei, o que vai possibilitar essa diminuição do crescimento populacional? A integração, a chegada, a inserção da mulher no mercado de trabalho, porque as mulheres vão começar a ter menos filhos, porque elas vão começar a trabalhar e aí vão ter menos filhos por mulher. Outro fator também foi o acesso a métodos contraceptivos, a métodos anticoncepcionais, como laqueadura de trompa, ligadura de trompas, e outros métodos como DIU, diafragma, camisinha. Então esses métodos também vão contribuir para a diminuição do crescimento populacional. Um outro fator também que está ligado a esses dois fatores que eu falei anteriormente é o processo de urbanização. Muitos desses países vão passar por processo de urbanização. Nesse processo de urbanização, o custo da criação de filhos nas cidades, nas áreas urbanas, é maior que no campo. Isso vai fazer com que também o número de filhos por mulher diminua em vários países, com a saída da população em massa do campo para as cidades. Então, um processo de urbanização que está relacionado à questão da inserção da mulher no mercado de trabalho e também a questão do acesso à educação e a métodos contraceptivos, ao planejamento familiar, vai contribuir para a diminuição do número de filhos por mulher e, consequentemente, do crescimento populacional. Então, nós vimos através desse gráfico como que ocorreu a dinâmica do crescimento populacional no mundo, como que ela era lenta até o século XIX e começou a crescer também de forma um pouco lenta até a metade do século XX, a primeira metade do século XX, e como que na segunda metade do século XX a população do mundo cresceu de forma rápida, de forma extremamente veloz, e só no século XXI que há uma
uma previsão, uma perspectiva de que, embora a população do mundo continue crescendo, ela vai crescer num ritmo menor do que vinha anteriormente. Eu espero que você tenha compreendido o que nós falamos, o assunto dessa aula, que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá bom? Para que você possa receber as novidades. Dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E até a próxima aula. Saudações geográficas.